nós vamos direto para Campinas do Piauí, conhecer um patrimônio histórico que resiste à ação do tempo e nos relembra do desenvolvimento industrial piauiense. Acompanhe com a gente um pouco dessa visita à primeira indústria de laticínios do Nordeste. Isso aqui era cheio de muita coisa. Esses buracos que tem aí, cada coisa disso aí tinha uma máquina na parede dessa. Fora as que tinha no chão. Certamente. Aqui foi de onde nasceu essa cidade, por causa disso aqui. As lembranças de seu Francisco o levam ao final dos anos 70, época em que a fábrica não funcionava mais. Quando eles chegaram nessa terra, meus pais já começaram ela funcionando. Suntava só o apito dela, a sirene dela, né? Todo dia, às 6 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, ela dava aquele... Disparava uma sirene que ela tinha, né? Que luz interior, 6 quilômetros suntava, né? Passou os tempos, tiraram as máquinas desapareceram daí. Aqui chegou a ser um salão de festa, né? E a gente já divertia aqui em cima, né? Botava uma grande banda para tocar aqui, a gente já divertia aqui. Estamos em Campinas do Piauí, uma pequena cidade no sul do estado com cerca de 4.500 habitantes, a 446 quilômetros de Teresina. Aqui foi erguida no século XIX a primeira fábrica de laticínios do Nordeste. A empresa foi inaugurada em abril de 1897, em pleno sertão piauiense. O Dr. Sampaio era um empresário visionário que estudou na Europa, tinha esse sonho de colocar aqui no sertão, produzir a manteiga de alta qualidade, um bom desempenho, para ser vendido nos mercados nacionais e internacionais. Marivan é natural de Campinas. Atual secretário de Educação, tem repassado para gerações atuais a história dessas ruínas, que ainda hoje são a maior referência da cidade. Essa fábrica ela tem um valor imensurável para a nossa cultura e para a nossa gente. E principalmente porque aqui nasceu este município, nasceu em torno dessa fábrica, em virtude dessa produção leiteira. A história desse prédio começa em 1876, quando o engenheiro químico Antônio José de Sampaio, nascido no Rio de Janeiro, filho de uma família abastada, que sempre teve acesso aos melhores estudos, volta da Europa para o Brasil depois de se formar na Suíça e decide erguer no sertão do Piauí uma fábrica de manteiga e queijo. Para isso, arrendou terras das chamadas fazendas nacionais. Essas eram propriedades da coroa portuguesa que tinham sido confiscadas depois da expulsão dos jesuítas. Campinas, ele é o berço do vaqueiro nessa região, porque o vaqueiro em si, ele nasce aqui com a Fazenda Nacional. Entende? Tanto é que se diz que Campinas é a terra das fazendas nacionais, e é justo, porque aqui era uma terra que se expandiu na produção leiteira, que vinha leite, por exemplo, de cidades próximas à Paulistana, vinha leite para cá, entendeu? Então aqui o cálculo dos historiadores é que o Dr. Sampaio tinha um controle de aproximadamente entre 50 e 70 mil animais diferentes, entendeu? Então ele tinha uma produção bem alargada e aqui tinha-se muito leite, de verdade. Então, para Campinas, eles manter esse patrimônio preservado é uma questão crucial hoje na nossa cultura. A hoje Campinas do Piauí surgiu de um povoado chamado Campos, que no passado fazia parte de Oeiras, uma região com farta pastagem de capim e grande produção de leite. A fábrica foi montada com o que havia de mais moderno na indústria de equipamentos da Europa. As máquinas foram compradas na Inglaterra e trazidas de navio para o Brasil. A construção, em estilo neoclássico, foi desenhada por Alfredo Mundrake. O arquiteto é o mesmo que desenhou o Teatro 4 de Setembro em Teresina.
passei a conhecer aqui, depois que eu comecei a estudar, vim estudar aqui, né, o molequinho ainda. Comecei a estudar no colégio aqui ao lado. E aqui era nosso lugar onde nós entrávamos para se divertir, brincar com as máquinas, né? Tinha muita máquina. Muita máquina aí, máquina que a gente não entendia nem como era que tinha, existia um negócio daquilo ali, né? Máquina grande? Máquina grande, máquina pequena, máquina de leite. E nós passávamos a brincar com aquelas máquinas, né? E as professoras vinham tirar nós daqui de dentro. Davam um descuidinho, nós estávamos aqui dentro de novo. Porque aqui em volta era a única coisa que tinha assim para nós admirar, era a fábrica. Né? Vamos para dentro da fábrica, vamos brincar na farinha. Mas nós brincávamos, não destruía nada, aquilo era só uma admiração para a molecada, né? O principal item da linha de produção da fábrica era a manteiga de puro leite. Produto esse que, segundo documentos históricos, chegou a ser exportado para a Suíça. O empreendimento gerou emprego e grande desenvolvimento para a região na época. Só que em 1947, a fábrica de laticínio dos Campos parou de funcionar. Foi a questão do contexto político da época, a nível nacional. Naquela época, a política era a nível nacional, não era isolada, tanto a nível de estado e municípios. Entendeu? Então, nesse desenrolar, houve uns desacordos, entendeu? Que culminou com atrapalhando o funcionamento. Segundo, foi o período de estiagem. Entendeu? Tivemos uns anos que a estiagem foi aumentando e, em virtude disso, a queda da produção de leite. Faltou matéria-prima. Faltou matéria-prima. As instalações ainda funcionaram com outras atividades, como, por exemplo, o beneficiamento da palha de carnaúba. É um produto que se perdura até hoje, claro que de maneira diferente. Entendeu? Eu creio que é uma das outras fontes de renda que nós temos no nosso município. Campinas tem um grande carnaubal, entendeu? Assim como tem Campo Maior e outros municípios, como Santa Cruz do Piauí. Então, foi uma atividade secundária de imediato que se propôs de imediatamente a suprir essa demanda. Então, aqui foi muito utilizado nesse sentido. Depois do fim das atividades, os equipamentos da fábrica de laticínios começaram a ser subtraídos por empresários. Essas máquinas foram levadas por muitos empresários da época e também pessoas que tinham interesses em mantê-las, entendeu? Então, elas realmente, muitas peças dessa máquina foram subtraídas, entendeu? Tem esse relato de muitas que foram para Oeiras, outras aqui para uma fazenda próxima a São João do Piauí, entendeu? E com o tempo, muitas dessas máquinas acabaram se perdendo, entendeu? Na nossa história, ficando apenas o relato de algumas fotos e esses vestígios dessa natureza. De todo o maquinário que existia aqui, restou apenas essa estrutura de ferro, que era a caldeira da fábrica de laticínios. Equipamentos como este aqui foram trazidos através das águas do rio Parnaíba e depois deslocados até o povoado no lombo de animais. Ou seja, para montar essa fábrica foi preciso muita determinação. Hoje, o prédio da fábrica de laticínio dos Campos é uma construção tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional. Só que o prédio não recebe a devida atenção. Para o jovem Tiago, a fábrica é uma referência ainda de pé de um dos potenciais econômicos que existem na região, a pecuária leiteira. Campinas ainda produz leite. Em relação àquela época das grandes produções da fábrica, não mais, mas Campinas ainda tem uma quantidade produtora de leite boa, significativa, que abrange toda a necessidade do município, né? Agora, beneficiamento não tem, né? Não tem. Só mesmo a produção, a gente possa falar produção privada, em relação também aos laticínios, aos derivados do leite, queijo, requeijão também, produção privada, como é a forma também da venda do leite. Eu tinha muita vontade de ver esse prédio reconstruído, reformado. Pelo menos para ficar do jeito que ele era, né? Já que não vai funcionar como uma fábrica, mas por outras atividades, né? Aqui tem como, né? Tinha como. E isso ficava para lembrança para toda a vida. Todos que fossem nascendo e ficando adultos iam saber
dessa realidade, né, que existe aqui. Porque dá dó deixar um negócio desse desmoronar.